professora de Física. Vamos fazer a correção do PET do terceiro ano, volume 2, tá? Primeira semana. Primeira questão. A matéria em seu estado normal não manifesta propriedades elétricas. No estágio de conhecimento da estrutura atômica, isso nos permite concluir que, olha para você ver, nós temos o átomo, está mostrando elétrons, os nêutrons e os prótons, né? E as cargas aqui. Ô, gente, claro, para que não manifeste propriedades elétricas, esse corpo está neutro, né? Então, é a resposta certa, possui quantidades iguais de prótons em elétrons, ok? Questão número 2, sobre isolantes térmicos. Olha aí, um isolante elétrico não pode ser carregado eletricamente, não contém elétrons, tem de estar no estado sólido, tem necessariamente resistência elétrica pequena, não pode ser metálico. Gente, todos os metais são condutores, né, elétricos. Então, um isolante não pode ser metálico. Letra E, nossa resposta. Questão número 3. As palavras que completam corretamente as lacunas do texto abaixo são, respectivamente, vamos lá. Se um corpo eletricamente neutro, vamos de novo. Se há um corpo eletricamente neutro, acrescentarmos partículas negativas, desaparece o equilíbrio de cargas. O efeito das partículas negativas supera os da positiva, podendo dizer que o corpo está carregado negativamente. Podemos também carregar positivamente um objeto, como retirando partículas negativas, retirando é a palavra partículas negativas, outra palavra, e deixando, portanto, né, esse corpo com excesso de cargas positivas. Vamos de novo aqui, que é essa continuação. Então, a resposta certa é a letra B. Palavras retirando negativas e positivas. Questão número 4. A água na atmosfera. Nós temos um texto aqui. O calor proveniente do Sol por irradiação atinge o planeta e evapora a água que sobe por ser ela ao nível do mar. Vou ler novamente. O calor proveniente do Sol por irradiação atinge nosso planeta e evapora a água que sobe. Por ser ela ao nível do mar menos densa que o ar. Ao encontrar regiões mais frias na atmosfera, o vapor se condensa sobre as partículas dispersas, né, no ar, poeira, fumaça, né, formando pequenas gotículas de água que compõem então as nuvens, podendo em parte solidificar-se em diferentes tamanhos, né? Os ventos fortes facilitam o transporte do ar próximo do chão e a temperatura em dias de verão chega a quase 40 graus para o topo, né, das nuvens. Quando a temperatura alcança 70 graus, há um consenso entre pesquisadores de que, devido à colisão entre as partículas de gelo, água e granizo, ocorre eletrização nas nuvens, sendo possível observar a formação de dois centros, um de carga positiva, outro de carga negativa. Então, aqui está mostrando como que as nuvens se eletrizam, né? Pelo atrito dessas partículas de gelo, água e granizo. Aí vem, quando a concentração dessas cargas nesses centros crescem muito, acontece então descargas entre regiões com cargas elétricas opostas, né? Essas descargas elétricas são os raios, podem durar 2 segundos e sua voltagem encontra-se entre 100 milhões e 1 bilhão de volts, sendo a corrente de ordem de 30 mil amperes, podendo chegar a 300 mil amperes, né? E a 30 mil graus Celsius de temperatura. A luz produzida pelo raio chega quase instantaneamente, enquanto o som, né, produzido pelo raio chega depois, né, que é o trovão. Esse trovão, no entanto, dificilmente será ouvido se acontecer uma distância superior a 35 quilômetros, né? Já tem de seguir uma direção à camada de ar com menor temperatura. Física na escala do volume 2 do PET, né, que foi falado. A eletrização,
que ocorre nas gotículas existentes nas nuvens podem ser observadas em inúmeras situações diárias, como quando o tempo fica seco, os cabelos são eletrizados para o pente, ou quando ouvimos pequenos estalos por ocasião da retirada de corpos de lã, de uma peça de lã do corpo. Então, o que está falando, né, explicando o relâmpago, explicando o trovão, colocando aí, né, os valores, né, da corrente elétrica em ampere, da voltagem, tudo direitinho, falando da eletrização. E aí vem a pergunta, gostou, mas chegou na pergunta. Nesse contexto, considere um bastão de vidro e 4 esferas condutoras. Então, um bastão de vidro e esferas condutoras. Elas são A, B, C e D. O bastão de vidro é atritado em um ambiente seco, com uma flanela, ficando positivo. Então, nosso bastão está positivo, hein, gente? Após esse processo, ele é exposto em contato com a esfera A. Essa esfera é, então, aproximada da B e C, que estão alinhadas com ela, mantendo o contato entre si. Porém, não as toca, só aproxima, né? A seguir, a B e a C, que estavam inicialmente em contato entre si, são separadas. E a B é aproximada da D, que está ligada à Terra por um fio condutor sem tocá-las. Após alguns segundos, esse fio é cortado. A partir dessa situação acima, é correto afirmar que o sinal das cargas das esferas A, B, C e D são respectivamente, então nós sabemos, ó, temos um bastão de vidro, 4 esferas. O bastão foi atritado, ele ficou positivo, o outro corpo ficou negativo, certo? Então, ó, o bastão antes estava neutro, agora ele ficou positivo, olha lá, ok? Aproximou da esfera A, o positivo do bastão vai atrair os positivos da esfera A, tá bom? Olha como que a esfera A, ela fica aproximando, ó. E vai afastar os negativos, né? Quando aproxima da esfera A, acontece isso. Houve um contato, né? Um contato. Por quê? Porque o bastão, ele é positivo, ele vai tirar todos os elétrons, né? Vai encostar, vai tirar todos os elétrons de A. Tirou o elétron, A fica positivo, tá bom. Depois, o que eles fizeram? Encostou esse A positivo no B e no C. O A atraiu os negativos tudo para mais próximo do B, né? E a C ficou com os mais positivos, porque até os negativos do C foi para o B. Então, nós ficamos aí, ó, com B negativo e C positivo, tá bom? Então, pegou-se esse B negativo aproximou do D e ligou o D na Terra. O que vai acontecer com o D? Quando ligou na Terra, o B estava negativo, atraiu os positivos do D. E os negativos desceu do D para a Terra. Então, o D ficou positivo. Nossa resposta certa é a letra E, tá? Positivo, negativo, positivo, positivo. Ok? Até